happy day. Oh, happy day. Ora, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. E hoje vai ser muito bom! Como é que é, Fernando? Gandito! Pô, meu. Epá, vou dizer uma coisa, assim, vou começar já a falar contigo assim, queres ver? Hoje, hoje tive uma conversa, estava com uma amiga minha e tivemos o dia todo a tratar de umas coisas. Epá, e ali a meio eu pensei assim, peraí, pá, ainda não fiz a prom, pá, a gente vale a pena, tenho que fazer as coisas, né? E fui ver o teu perfil, comecei a tirar as fotos e tal, para fazer isto. Epá, e automaticamente, mano, só pelo facto de começar a pensar em ti, meu, eu comecei a ficar, que já não é difícil, mas comecei a ficar assim, epá, e depois, como eu estava a conversa com ela, e ela começou a ver que eu estava a barrir, e caralho, estava a sorrir, e não sei o quê, epá, eu olhei para ela, estava a olhar para mim do género, o que é que se passa? E eu, olha, passa-se isto, meu. E contei-lhe como é que nos conhecemos, já vamos aí, e depois mostrei-lhe o teu perfil. E ela ficou tipo, e eu, não é? É isso! Tu vês isto e ficas assim. Muito bom, Portanto, muito bom. epá, então olha, a primeira coisa que eu te quis dizer foi isto também porque sei que é um dos teus propósitos e muito bem, estás a passá-lo muito bem porque é a tua energia que o faz. Portanto, epá, muito obrigado por estás aqui mais uma vez, mano. Muito obrigado mesmo, de Obrigado coração. eu, obrigado eu, pela oportunidade Fogo. de poder sorrir, de poder transmitir e de poder eu também próprio ficar mais feliz. Estou bom, estou bom, estou bom. Pá, olha, é tipo aquela questão a felicidade, do amor, é paz, é daquelas coisas que eu costumo dizer que contrariam a matemática. São das únicas coisas que quando divididas multiplicam, não é? Exatamente. Isso é muito fixe, isso é muito fixe. Olha, vou abrir já aqui o jogo, o mote, para iniciarmos aqui a nossa conversa. Então, Gente Vale a Pena. Gente Vale a Pena é um podcast neste momento, em que o objetivo é eu vou convidando pessoas com quem vou cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena. Epá, e convido para uma conversa que eu gosto de pensar e sentir que está super descontraída, que eu gosto de pensar que está a acontecer à beira-mar, numa esplanada, a bebermos aquilo que nos apetecer no momento. E estamos ali a conversar super, olha, é o que vier. Epá, e como é que isto começa? Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é que é o convidado. Portanto, quem é que é o Fernando Batista? Ora, diz lá. E, epá, e que já foi assim, não sei se tens noção de há quanto tempo foi, deixa-me ver aqui. Por acaso a nossa live nem foi assim há muito tempo, tendo em conta lives que eu perdi já de 13 e 4 anos. O episódio que nós temos gravado foi em 16 de outubro de 23, portanto tem um ano e um bocadinho mais de meio. Epá, e tu para mim, olha, eu conheci-te num evento, foi no momento, em 2020, em 2023, não, ou dois, foi três. 2023. 23, não Sim, foi? Yeah, exatamente. Depois eu convidei-te para conversarmos pouco depois do evento. exatamente. Exatamente. Epá, e a cena muito fixe, explicar quem tu és, na minha perspectiva, é explicar como é que nós nos conhecemos. Porque eu lembro, e foi assim que eu estava a explicar à minha colega ao bocadinho, à tarde. Eu lembro-me que, pá, eu cheguei para aí tipo 7h30, 8 no máximo ao evento. E chega uma carrinha, tipo azul, né? Tipo com letras e não sei o quê, sorriso e tal, e sorrir. E eu, como trabalho com felicidade, é logo daquelas coisas que desperta aqui o meu foco e o meu sar, eu fico tipo, põe, epá, e estacionas a carrinha, tipo assim longe de mim, tipo, eu estava um bocadinho mais perto do pavilhão, tu estacionaste quase no final do estacionamento, e começas a tirar o teu material dentro da carrinha. Epá, e a primeira coisa que eu vi e senti, foi a tua energia, meu. Foi isso, foi aquilo que estás a mostrar aqui agora, com um sorriso de orelha a orelha, e que tu sorris não é com a cara toda. Eu tinha uma amiga minha que dizia tu sorris com a cara toda. Man, tu não sorris com a cara toda, Fernando. Tu sorris com a tua aura toda, tipo, todo.
todo tu és um sorriso e emanas essa energia. Epá, e eu sentia logo assim de quilómetros a 1 quilómetro de distância, não 1 quilómetro, mas a metros de distância eu sentia a tua cena. Epá, eu como estava focado em ir para preparar as coisas, não sei o quê, pá, senti aquilo e fui andando. Eu nem sabia o que é que tu ias fazer. Ainda não sabia o alinhamento, portanto eu não fazia a mínima ideia do que é que tu ias fazer. Epá, e quando chego lá dentro e começo a ver de facto o alinhamento, eu vi, pá, está aqui uma coisa, sorrir e tal, não sei o quê. Que, Fernando, não te conhecia, mas coliguei as coisas. Epá, e quando te vejo no palco, meu, a inspirares estavam lá à volta de 600, 700 pessoas, e quando te vejo a inspirar aquelas pessoas e a passar de forma prática a tua energia, da forma hum, genuína que tu tens, humilde, epá, divertida, que isto tudo que transparece vem de percebe-se que vem de um centro que está alinhado e que está tipo muito alinhado com o seu propósito, estás a ver? Epá, eu fiquei tipo, meu, este gajo é o maior. E foi por isso que na altura eu senti logo tipo, eu tenho que falar com este gajo nojento que vale a pena. Que eu quero beber disto, meu, eu quero partilhar com ele, eu quero me ligar a este homem que está ali e criar esta conexão. Epá, e porquê? Porque tu, naquele momento, tu mostraste que tu és o verdadeiro, aquilo que eu tenho como alguém que vale a pena. Porque tu meteste toda a gente a sorrir, meteste toda a gente com uma boa energia, tu geriste completamente a aura, a energia, o ambiente, o mood, tudo aquilo que lhe quisermos chamar daquela sala. E tu tens este poder, meu, tu és alguém que tens este poder. E depois, quando nos conhecemos, e agora já posso falar com um bocadinho mais de causa, e não vou aprofundar muito, que é para conversarmos também um bocadinho sobre isso agora. És alguém pá, que pega nisto e leva para muito boas ações, para muito boas, para uma muito boa base e para uma muito boa contribuição no que diz respeito a nós enquanto humanidade, a nós enquanto UNE. Isso é muito bonito e é muito de louvar. É um motivo de louvar. Mano, e já estou a falar aqui há muito tempo, portanto, olha, vou-te passar a bola, Fernando, e perguntando quem é que é este homem de óculos amarelos e com um sorriso de orelha a orelha que aparece aqui. É uma criança pobre, simples, que olha para os outros e tenta ver nos outros como é que eles podem ser gentis, como é que eles são gentis, como é que eles são amigos, o que é que eles sonham. Tento ver o brilho do olhar dos outros e tentar ver do outro lado, quem é que está do outro lado, e conhecer as pessoas. Uh, Claro que eu chego lá também a Braga, neste caso, e se calhar vi Tativo e outras, e vi pessoas espetaculares e eu assim, uau! E fica à procura, parece que quer mais daquela pessoa também, e assim, o que é que eu vou buscar dali? Oh, E há pessoas que eu me quero aproximar, e há pessoas também, é verdade, que eu assim, ok, ainda não é desta que eu me vou aproximar, né? Que se calhar eu tenho que me fortalecer ainda mais para depois me aproximar, se calhar, de algumas outras pessoas. E é um bocado isto. ahm, Desde pequenino eu admirava as pessoas que eram gentis, que eram amáveis, que eram solidárias, e que estavam com os olhos postos nos outros, nas necessidades dos outros. Porque eu próprio também era uma pessoa era e sou uma pessoa com muitas necessidades hum, para preencher. Se calhar na altura, como criança, tinha mais, ou eram mais claras, né? sim, Uh, Porque tinha uma família fantástica, mas era a minha mãe que governava tudo. O meu pai tinha falecido há pouquinho tempo, eu tinha 8 anos, ainda não tinha 8 anos, tinha 7 anos e 363 dias, ou 4 dias, quando o meu pai faleceu, portanto faltavam 4 dias para eu fazer anos, para eu fazer 8 anos. Uh, portanto eram aqueles tempos em que era uma criança que
construiu a sua primeira bicicleta sem travões e depois não tinha sapatos, portanto tinha que trabalhar com os pés na roda, no pneu. E, Fantástico! pés descalços ou com E pés sapatilhas? descalça, sim, Pés pés descalça, descalços. pés Tu ainda descalça. hoje deves ter esse calo, meu. E não, mas eu andava, eu tinha sapatos, eu tinha sapatos. Não, não, eu Eu estou na a altura não sei dizer, eu estou a porquê. dizer mesmo. Então, travavas com sapatos na roda. Eu não sei sapatos muitas vezes, Então, mas por eu isso é que eu tinha estou a sempre dizer. sapatos. Ainda hoje deves ter um calo no pé por causa da borracha. Lembro que uma das bicicletas que eu fiz, montei com pedaços daqui, pedaços daquela, pois se aquilo tinha rodas e um guiador e pneus, estava bom, e um cilindro estava bom, o Yeah. resto não era preciso para mais nada. Uma das que eu fiz, levei para a missa, fui à missa, esqueci-me que tinha bicicleta, vim para casa a pé, quando lá cheguei já não tinha bicicleta. Não tive que fazer outra. Não é? Não, isso é super empreendedor. Não é? É super empreendedor. Que é, tu fizeste acontecer. Tinhas uma ideia que eu quero um transporte, criaste a tua bicicleta com os recursos que tu tinhas, levaste, deixaste-a lá tal. Mas uma coisa fixe do empreendedor é eu sei como é que se fez aquela, eu faço outra. Não foi logo de imediato e coisa e tal, mas arranjando umas coisas daqui, umas coisas daquela. Portanto, as coisas Uau. com os restinhos que havia. Na verdade, eu nunca tive até hoje uma bicicleta nova. Nunca. A primeira bicicleta nova, que assim, foi criada de raiz, não para mim, não é da minha, não sou o dono dela. O dono da bicicleta é a Mais Feliz, a associação, a Mais Feliz Associação, que é a bicicleta de sorriso azul para transportar pessoas em cadeira de rodas. Essa sim é nova e é a única. E também fui eu que idealizei e a empresa e de solda faz mais isto, mais baixo, mais largo, mais assado, mais puxado e eles tiveram calma e paciência e temos aí uma bicicleta fantástica. Tu tens uma bicicleta. Não, não sei se foi isso que tu levaste. Eu sei que houve uma cena que tu levaste lá para o evento. Sim, sim, levei essa Foi essa bicicleta. bicicleta. Não sei se já levei essa, se levei. Não sei se já tinha a bicicleta dos sorrisos. Se calhar ainda não tinha, se calhar só tinha a primeira, que eu já tinha também comprado usado e depois pedi a um amigo meu para a fazer como eu queria, para transportar as pessoas também, mas ainda não era em cadeira de rodas, Ok. acho eu. Então tu tens, imagina, essa bicicleta que tu tens para transportar as pessoas em cadeira de rodas, que acopla a uma cadeira de rodas e tu depois Não, pedalas. não, 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 não. A cadeira de rodas entra dentro da bicicleta. Por O- isso eu não a tinha lá. Se tu não sabes, eu não a tinha lá, ok, pois. ok. Ainda não Então, tinha. então imagina, por acaso é muito interessante isso, ou seja, tu tens a bicicleta que tem uma espécie de patamar em que tu colocas lá a Exatamente. cadeira Tem de uma rodas. plataforma à frente, tem uma Ok, plataforma à ok. frente. Essa Muito fixe. plataforma tem uma parte que vai abaixo. No meio da plataforma tem dois buraquinhos que é para as rodas da cadeira de rodas estacionarem ali Ok. e não saem de lá. Mete a plataforma para cima e a pessoa vai ali à frente, eu vou pedalar atrás e vou a ver a pessoa, a falar com a pessoa ao pé dos ouvidos dela e a pessoa está em primeira fila, né? A ver tudo. Portanto, as pessoas até dizem que são a princesa de Inglaterra, o príncipe, o rei, a rainha, porque vão ali em primeira classe mesmo. É VIP aquilo Não, mesmo. e se fizerem assim aos braços, são a Rose no Titanic, meu. E tantas vezes fazemos. Opa, que fixe. Este foi um sonho, a bicicleta, foi um sonho que demorou algum tempo a fazer, 2, 3 anos, desde que eu comecei a pensar, até que a coisa se deu. Normalmente os projetos demoram o seu tempo e eu nunca apresso. Nunca apresso, porque a primeira vez que eu pensei numa bicicleta era uma pasteleira com o nariz vermelho à frente. Mas depois aquilo não me soava. Eu assim, então ando ali só para me gabar, só ali para andar a beber as voltas e as pessoas veem, está bem, tem o nariz e é fixe, mas não tinha um propósito, né? Yeah. Até que depois um senhor em alpendurada, sem pernas, deitado e que nós fomos fazer risoterapia ao pé da cama dele, disse, senhor, leve-me a dar uma voltinha.
E eu assim, como é que eu tiro este senhor da cama, como é que eu o levo? E aquilo foi surgindo, até eu comprar uma ousada, e um amigo meu disse, olha, vai ao LX que de vez em quando aparece lá umas coisas. E por acaso no LX tinha um rapaz, e que é relativamente perto de onde eu moro, que é Águeda, eu dou aulas em Águeda, também Fermentelos, Águeda, e o rapaz era de Casainhos, de cima ali mesmo próximo de Águeda. E uma senhora idosa deu-lhe essa bicicleta em França, e ele por lá vende aqui. E eu vi aquilo, fui lá, negociei com ele, disse qual é que era o propósito, ele lá cedeu, uh, e trouxe a bicicleta, arranjei a bicicleta, transformei a parte da frente da bicicleta como eu idealizava. E depois eu encontro sempre artistas, especialistas, pessoas de bom coração e com mãos de fada, né, para fazer coisas lindíssimas e fantásticas e bem feitas. E o Joaquim fez a parte da frente da bicicleta de forma fantástica. E o Joaquim também era de Casainhos de Cima, portanto, fui buscar a bicicleta a Casainhos de Cima, trouxe para a Ponte de Vagos, levei outra vez para Casainhos de Cima, para ela ficar pronta. Pronto, depois em casa pintei, etc. Um, e só que depois aquela bicicleta, as pessoas ficavam muito felizes, eu apresentei a bicicleta, só que as pessoas que andavam muito devagarinho e que não conseguiam levantar muito o pé, não conseguiam entrar na minha bicicleta. A minha própria mãe tinha dificuldades e eu assim, isto não está certo. As pessoas que não conseguem andar bem, não conseguem andar na bicicleta. E portanto eu tenho que fazer uma bicicleta. E comecei a procurar empresas que fizessem bicicletas diferentes. E portanto cheguei a uma empresa, em Anadia, a IBH, e falei com o Sr. Celestino, apresentei-me e disse que era da terra de X e X e X, que era para ele, empresários, que é para ele saber que eu conhecia as pessoas, que ele podia falar com eles, né? Claro. Que para me perguntar se eu era uma pessoa de confiança, para ele me fazer um trabalho para mim. E ele fez-me o trabalho, muito bem feito, e acedeu, e fizemos ali algo fantástico, daquilo que eu queria. E neste momento eles já estão a fazer outra, não para mim, mas para um amigo meu que tem um lar, que é presidente de um lar, e a plataforma já vai toda ao chão, aquilo já é um upgrade muito bom, já é muito mais fantástica, e portanto é uma realização. Ou seja, tu deste um projeto, o qual eles puderam utilizar para exponenciar e agora estão a difundir Sim, esse. sim, porque eu Uau! não, eu não quero ser produtor de bicicletas, eu não quero ser fabricante de Claro, bicicletas, claro, porque isso é um problema. claro. Né? E Pô, eu não quero desvirtuar a minha missão de ser alegre e levar alegria. Porque se eu não for alegre, eu não consigo levar alegria. olha, Né? disseste há pouco uma coisa, vou pegar nisso e vou trazer aqui a coisa para ti, Fernando, que é, tu há pouco disseste uma coisa que foi muito interessante. E vou pegar nisso, se tu permitires, pá, porque olha, pá, foi um tema que eu hoje conversei sobre isso, estás a ver? Que é a ausência de um pai na nossa infância, qual é que é a repercussão que depois tem em nós, principalmente nós como homens. Sim. Estás a ver? E nada, e ainda bem que podemos ter mães fantásticas e com poder, com uma força da natureza, não é? Porque as mulheres têm essa bênção, esse poder, pá, nem sei o que é de chamar. Mas qual é que é a repercussão em nós, homens, de pá, precocemente não termos aquela imagem do pai, do homem? Sentiste alguma coisa sobre isso? Ou pensas sobre isso? Ou isso reflete-se de alguma forma em ti? Isso refletiu-se em mim. Quando na escola não gostava do dia do pai, não gostava de fazer trabalhos, Hum, como professor, eh, não obrigo nos dias da mãe e do pai, não obrigo a fazer trabalhos, nunca fui de fazer trabalhos é. nesses dias temáticos. Hum. Ahm,
se calhar por causa disso. Não é que não falemos noutros dias, noutras circunstâncias, e dou muitas vezes o meu exemplo aos alunos, e se acontece que um aluno perde o pai, perde a mãe, aproximo muitas vezes e falo, começo pelo meu exemplo, o que é que eu chorei também, o que é que eu senti, né? Portanto, e como é que eu fui lidando com as coisas Uhum. de forma natural, de forma natural. E eu pensava que tudo estava tudo muito bem resolvido. Até que eu, quando era pequenito na escola primária, depois o meu pai morreu, e depois eu foi em setembro, em outubro começava a escola, que a escola só começava em outubro, graças a Deus, agora que já começa em setembro. Uh, e Será, então será que os miúdos dizem a mesma coisa? Tipo, "Fogo, graças." os alunos assim, pá, se fosse em outubro, pode ser. Yeah, 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 tipo, porque é muito giro isso. Quando nós somos miúdos, é, quanto mais tarde começar, melhor. Melhor. Quando nós somos adultos, fogo, quanto mais cedo começar, melhor. E então eu tinha uma dor na barriga, tipo a dor de burro, mas não era a dor de burro. E eu paralisava, eu não conseguia andar, tinha que ficar aninhado quase em posição fetal. E uma vez até fui ao hospital, e quando cheguei ao hospital aquilo desapareceu. Porquê? Porque apareceu outro medo, né? E portanto o medo foi transportado para o sítio. Só a falar com uma amiga minha há um ano, sensivelmente, é que eu resolvi essa dor por. Foi sempre aparecendo, e eu percebia que era a perda do meu pai. Uh, que ficou, é uma coisa psicossomática, não é? E eu assim, não, eu estou bem, eu compreendo, acredito que ele está sempre comigo, está no céu, e anda comigo, portanto, até há coisas aqui em casa que ele, quando fez esta casa, que é onde eu estou, aliás, este é o escritório, era o quarto dele, uh, e, e ele queria que a casa fosse no final do quintal para fazer uma estrada até lá, até à casa, dentro do quintal. O terreno tem uns 100 metros de comprimento. Portanto, o terreno, a estrada ia ter 50 e tal metros, 60, não sei, até à casa. Neste momento, por força das circunstâncias e coisas menos boas que aconteceram, inclusive herder parte da casa, e foi por isso que aconteceu isso, nós demos mais valor à parte de trás da casa e eu construí uma estrada no terreno todo, pá, e com 60 metros, e é por onde eu entro e saio, e as garagens estão logo ali daquele lado, só para depois, passado muito tempo, eu assim, eu estou a colocar o sonho do meu pai em prática, só que isto estava visto ao contrário. Yeah, que Se ele cena. estiver aqui, se ele estiver comigo, ele está super feliz. Tão bom. Né? Uau. Ah, E eu ia pegar nisso para te perguntar outra questão, que é, tu disseste pá, das necessidades, muitas necessidades que tu tinhas e que depois começaste a ajudar os outros. E pá, porque tu, imagina, até te vou perguntar de outra forma, que é, como é que tu consegues transformar as tuas necessidades, as tuas dores, num belo de um sorriso, mas, até te vou perguntar, na tua perspectiva, tu por vezes sorris naquela forma de sorrir para não chorar, ou sentes que, não, a maior parte das vezes tu sorris mesmo, pá, não, eu estou-me a sorrir por dentro, o rimo é para mim, mano, né? Estás a ver a cena, tipo, como é que tu transformas essa dor nesse sorriso genuíno que tu tens? é muitas das vezes curando os outros que me Ah, curo. ok. E então o sorriso que eu levo aos outros cria-me um sorriso. A solidariedade que eu levo ao outro cria também em mim aquela solidariedade que eu já fui alvo. As pessoas vinham-me ajudar, vinham-me levar coisas. E umas de forma como se eu me sentisse, uau, a pessoa melhor do mundo. E outras como se eu me sentisse um coitadinho. E assim, um dia eu quero fazer o mesmo, mas como aquele que faz sentir o outro bem. E quando eu estou a fazer isso para o outro, através do sorriso, através da roda de sorrisos, de levar alimentos, bolo de aniversário, mas nós nunca damos nada, levamos e a pessoa joga um jogo e ganha. Uau, ganhaste isto, toma, é teu. E isso, uau, fantástico, então agora cantamos parabéns. Ou então agora se quiseres ver o que é que está aí, né? Ahm, e eu que também sou curado
aí. E eu vou-me dando conta, e eu, quando eu comecei a fazer isto, eu não percebia nada disto, eu só queria fazer, sentia a necessidade de fazer, mas não sabia porquê. E Yeah. depois, à medida que vamos fazendo, vamos percebendo e eu vou ficando espiritualmente mais profundo e vou percebendo a minha missão e o meu propósito. Qual é que tu consideras neste momento ser a tua missão e o teu propósito? A minha missão é levar sorrisos aos outros, às outras pessoas, hum, e levar com os meus projetos, eu chamo aos meus projetos obras da misericórdia. Portanto, o meu objetivo é mesmo colocar as obras de misericórdia em prática, com os tristes, com os doentes, com os presos, com aqueles que, com os que têm fome, com os que não têm roupa, e quando eu depois me dou de conta, eu assim, eu já fui a todos estes sítios e vou riscando, não é porque já está feito, é porque já comecei. Yeah. É porque já comecei. Porque agora já fui, já não vou mais, já não faço mais isso que está feito. Não, não, não. Já Já entraste comecei a fazer. ali. Yeah, Já entraste. entrei ali. E portanto, vamos, tenho estas obras da misericórdia todas para colocar em prática, tenho mais obras de misericórdia para realizar, algumas não são fáceis, hum, mas eu também não pressiono, mas sei que mais cedo ou mais tarde há de ficar a cair. É aí de fazer, é aí de concretizar, porque sei que não consigo morrer direito um dia se não as fizer. Ou se não tentar fazer ao meu jeito, claro. Yeah. Fogo. Que bom. Pá, vamos aqui à base. Nós estamos aqui a saltar já 500 mil partes. Mas vamos aqui à base, meu. Qual é que é a tua base? Meu? O que é que tu fazes, Fernando? O que é que eu Porque, faço na vida? hum, Eu sou professor de moral, MRC, que é professor, eu sou professor de felicidade, basicamente. Porque trato os valores da nossa sociedade de forma dinâmica, de forma feliz, ativa, e levo os miúdos através do lúdico, do brincar, do rir, levo os alunos a assimilar conteúdos, a assimilar valores, a assimilar ideias, sem impor nada, mas sempre propondo, 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 e depois cada um segue, pensa e faz aquilo que bem entender. E não consigo deixar a escola, já tentei alguma em determinada altura, não consigo deixar a escola para me dedicar aos outros projetos. Porquê? Porque tudo isto nasce na escola. E se eu deixar a escola, os projetos morrem. Porque deixo parte da minha vida, deixo parte da minha alma, deixo parte da minha missão como professor. Eu gosto de férias. E neste momento ainda não estamos de férias, mas já a coisa é mais calma, tranquila. Mas daqui a algumas semanas vou começar a sentir falta dos miúdos. Já comecei a preparar as coisas que quero fazer para o ano. Quando os miúdos chegarem à escola, vão ter lá uma surpresa. Todos os anos é assim. Os miúdos, os pais, não sei das quantas. E a surpresa começa-se, às vezes só se vê uma parte, e depois ao longo do ano a gente vai construindo o resto. Na próxima vez, a surpresa vai lá estar toda. E depois nós vamos trabalhando pequenas coisas. As coisas estão encadeadas. Daqui a pouco eu posso falar disso. Coisas engraçadas. E até posso dizer o que é que vou fazer já para o ano. Uh, e porque sinto vontade depois já ir testar e de ver a cara deles e dos pais e dos funcionários e dos professores sobre aquilo, sobre aquele projeto. não, ou seja, pá, de uma forma indireta, não é? Dizendo, não dizendo, tipo, estás a mostrar pelo teu entusiasmo que de facto a escola permite-te viver muito o teu propósito, não é? Tipo, Como um peixe na água. yeah, fogo. Não tem horários, é como se não tivesse horários, e a escola tem horários, Yeah. é como se não tivesse horários, é como se não tivesse obrigatoriedade de picar o ponto ou de O, estar. a disciplina de moral ainda é facultativa? Graças a Deus. É. Sabes porque é que eu te estou a perguntar isto? Porque, pá, a minha mãe, eu fui testemunha de Jeová até aos 17 anos. E como moral, religião e católica, que era o nome da disciplina, né? Sim, Moral, religião e sim. católica, não sei se ainda é. Educação Moral Religiosa Católica, ainda Exatamente. é. Sim. Pá,
então eu não tinha essa disciplina porque, como eu era testemunha de Jeová, eu não tinha uma disciplina católica. No entanto, porém, contudo e todavia, havia uma professora, pá, não me recordo o nome dela, com muita pena minha. Havia uma professora, foi do meu oitavo ano, que foi oitavo e nono ano, foi esses dois últimos anos, no básico, que dava aulas à nossa turma. Epá, e eu sempre adorei cinema, estás a ver? Então houve um dia que eu começo a ver os meus colegas, era sempre à quarta-feira a nossa aula de moral, que eu para mim eu ficava contente porque era um feriado que eu tinha, era um buraco que eu tinha, o pessoal ia toda, a minha turma ia toda para a aula, eu ficava cá fora num feriado a brincar. Epá, só que eu comecei a perceber que as aulas de moral eram ver filmes, pá. Tipo, o pessoal via filmes e depois discutia os filmes. E eu ficava tipo, eu sempre adorei cinema. Então eu comecei a falar com a professora, dizendo, oh, professora, mas eu posso ir ver filmes? É que eu gostava de ver os filmes, pai. Porque depois eu não tenho. Não tinha. Os meus colegas ficavam a discutir o filme, estás a ver? E eu ficava tipo, não vi. Estás a ver? Epá, então eu comecei a ir. Ao ponto de a professora dizia, tu és o meu não aluno preferido. Era muito giro. É Tipo, bacana. és o meu não aluno preferido. Tu não és meu aluno, mas vens aqui, tipo, penetra e vês, e vês a coisa. E eu depois, eu sempre gostei muito de falar, então eu depois o pessoal perguntava e filosofávamos sobre o filme, sobre os valores que estavam empregues nos filmes. Pá, e eu falava imenso sobre aquilo. E depois, como tinha também uma grande religião, uma grande base de formação cristã, epá, facilmente para mim eu entrava principalmente naquela fase, na minha fase de criança, pá, eu entrava no mundo, na área teológica, tipo, como um peixe na água também, né? Pá, era muito fixe, pá, era uma disciplina que eu nunca tive, mas gostava muito. E ias às vezes. Às vezes não, ia Fantástico. sempre. Ias Depois, sempre. a partir daí comecei a ir sempre. Era sempre discutir, conversar e filosofar, que era uma coisa. Olha, eu filosofava mais nas aulas de moral do que em filosofia décimo e décimo primeiro ano. Pô, que fixe, que fixe. Bem, e quando é que surge aí os projetos, o teu Os projeto? projetos surgem quando o meu filho mais velho nasceu, 2007. Vi-me com o filho, eu, assim, já era professor e eu assim, tenho que ir fazer formação para ser melhor pai e tentar aprender aqui algumas coisas. Sim. Então fui fazer formações na área de coaching. Uh, e então andei ali durante uns 2 anos intensivos, sempre a fazer formações na área do coaching. E depois percebi que não era bem ali a minha praia, estava-me a sentir já um pouco desconfortável. Entretanto, uma senhora foi fazer uma ação de yoga do riso à minha escola. É. Aquilo não correu lá muito bem porque a senhora estava muito doente. E veio do Porto a Vagos de comboio e depois sentou-se ali e falou sempre baixinho e sentada, sempre sentada a falar sobre o riso e não sei das quantas. Mas eu achei assim, isto tem um potencial muito grande. A senhora hoje não consegue, mas isto de certeza que é muito bom. E então comecei a pesquisar, fui fazer formação na área do yoga do riso aqui aqui em Portugal. Fui para a escola, fui para todas as turmas logo ver o que é que os alunos achavam daquilo. Ou seja, Uh, ou seja, fizeste sessões de em risoterapia, ou de yoga do riso, todas as turmas. Aquela para todas semana as foi turmas. para todas as turmas, eu assim, isto funciona, os alunos estão a aderir. Portanto, e eles são um público exigente, se não gostam, mandam da fava. E, portanto, uma empresa arranjou logo uma sala para eu fazer semanalmente à noite. Depois a escola, como abria à noite no ano a seguir, uh, tinha lá uma sala também na escola, uma vez por semana à noite. Quem queria vir, havia pessoas que vinham aqui a Vagos de Coimbra, vinham de Aveiro, vinham perto do Porto e não sei das coisas assim. Uau, então vocês vêm para uma cena destas? Olha, que era gratuito e não sei das coisas. E foi a partir daí foi um bloom muito grande. Entretanto, fui fazer formação, queria fazer formação em Espanha, não houve, convidei o espanhol a vir a Portugal.
mandei e-mails para psicólogos, professores, centros sociais, quem queria, arranjei as 20 pessoas que eram precisas para dividir o dinheiro por todos, né? E fizemos dois fins de semana, sexta, sábado e domingo, de forma intensiva ali, e foi aí onde eu aprendi muito. Trouxe o espanhol à escola, foi lá um jornal de tiragem nacional, passado uns dias tinha a televisão lá na escola. Para ver como é que se podia fazer o humor na sala de aula, não sei das quantas. E eu fiz logo aquilo que mais ou menos já fazia com os alunos, e depois aplicava exercícios temáticos. É. Por exemplo, para ajudar num debate sobre um filme ou sobre uma questão que é muito fraturante, portanto, a questão do aborto, por exemplo, outra questão, quer dizer, ok, então olha, vamos, antes de os grupos, há grupos de sim, há grupos de não, os daqui da minha esquerda são todos não e os da direita são todos sim. Mas eu não sou não, agora vamos, são todos sim, são todos não. E vamos começar um debate. O debate é, Ou os que seja, são não, eles vão para um sítio sim ou não, independentemente da perspectiva sim, deles, se for sim ou não. sim, sim. Ok. E o debate era só isto. E o outro. E, portanto, era só este o debate. Não havia debate. A preparação do debate. A seguir trocava, os de não passavam assim, os de sim passavam a não. Para quê? Para a brincar, perceber que nós podemos ter as nossas ideias e temos que respeitar no debate e depois dizer as regras. Respeitamos a ideia do outro, respeitamos que o outro fale até ao fim, não interrompemos, como fazem muitas das vezes na televisão os senhores políticos ou outros, estão sempre a interromper-se uns aos outros e não deixam ninguém falar. Nós temos que respeitar, temos que ouvir o outro e depois sim, damos a nossa ideia. E se for, conferenciamos uns com os outros. E depois nada melhor do que às vezes perceber a posição do outro do que meter-se na pele dele. E então vamos defender a posição dele com argumentos, ver qual é a posição dele. Trocamos os argumentos e estamos ali a tentar arranjar ideias, a tentar arranjar argumentos para depois, no final, nós conseguimos assim: ah, não, as minhas ideias estão mais cimentadas. Ou então, se calhar, fiquei com dúvidas de um lado ou do outro. Não é? O importante é nós crescermos nisto. E, portanto, esta é uma das coisas que fazia em sala de aula e que eu vi que depois tinha muita prática, porque conseguia inserir regras e conseguia perceber que os alunos depois eram melhores nos debates. Respeitavam mais uns aos outros. E que é não é tanto aquilo que estamos a discutir, o que discutimos é importante, ok, mas é mais a forma como discutimos as coisas. A forma como damos espaço ao outro, porque hoje o outro tem uma ideia diferente da minha, chamo-lhe logo energúmeno, chamo-lhe logo atrasado, ou adiantado, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo, ou para cima. E tantas das vezes não é. Temos que, pá, tens a tua ideia, ok? Pronto, eu respeito, mas os meus argumentos são estes, estes e estes. Ok, já percebi que os teus são esses. E porquê é que dizes os teus são esses? E dialogamos, sem chamar nomes uns aos outros, sem ataques pessoais. Né? E esta é uma das minhas funções, e com o riso consegui fazer isto muito melhor. Engraçado. Né? E depois consegui conhecer uma professora espanhola, a Begonha, de Valladolid, que orientava doutoramentos na Universidade de Valladolid de humor em sala de aula. Uau. E fui à casa dela buscar os livros. Fui para a Espanha lá conversar com ela, e levei a família para lá e para ter os livros dela, para ter tudo, porque era isso que eu queria, humor em sala de aula. Né? Portanto, as coisas vão acontecendo. Né? E o nosso foco, agora porque estavas a falar, eu vi aquele rapaz, eu vi-te a ti e vejo as pessoas, meto o meu foco nas pessoas que têm energia e que são boas e eu começo a olhar para elas e o meu foco é para ali, não é para as outras. E o nosso foco, quando é para ali, as pessoas vão aparecendo, as coisas vão aparecendo, as coisas vão acontecendo. É fácil? Sempre? Não. Agora, é um desafio. Eu, quando peço paz, no meu coração, peço oportunidades de paz. No outro dia, eu rezo, pronto.
E a caminho da escola eu rezo o terço. Tenho um terço feito por mim, está na carrinha, deixei-o na carrinha. Um, e que tem uma cruz, e a cruz diz sorri, que é a minha cruz, é a minha missão. E então ia a rezar pela parte da paz. De repente há um senhor estacionado e não deixa passar ninguém, e eu a rezar pela paz, dá paz no meu coração, sai da frente. E eu assim, espera aí, alguma coisa está mal. Oh meu Deus, eu já fiz a asneira. Né? Foi, o senhor arrancou, foi. Não tinha- À tarde, da vida da escola, vi o senhor e ele ia-se a meter à estrada, eu ia a passar, e eu, ui, é aquele senhor, e eu, tchau, Deus, e ele também cumprimentou. E eu assim, pronto, já tenho mais paz, porque ele viu que eu me chateei, a minha carrinha é caracterizada, não é? Ah, e a carrinha dele também era uma carrinha de caixa aberta para transportar materiais das obras. E eu assim, uau, então isto da paz, realmente, o foco é paz. E a paz aconteceu, né? Uau! Naquele. Agora, é fácil? Não. Agora, é oportunidade. Temos oportunidades depois de colocar isso em prática. Isso sim, uma felicidade. Temos oportunidades? Temos. E obrigado por esta oportunidade, desde aqui. Oh, meu, que bom isso estás a dizer. Pá, uma questão, por acaso isso vai coligar com uma questão que eu ia te fazer aqui agora, que é, ah, tu disseste logo no início que uma das coisas que tu fazes por ver é, quando vês as pessoas, procuras, tipo, o que é que eu vou buscar dali? O que é que eu vou buscar ali? E sentes quando há abertura para te aproximares, quando não há abertura para te aproximares. E eu vou partilhar contigo, ou melhor, vou-te fazer uma pergunta e depois vou partilhar contigo uma coisa, que é, pá, tu sentes que há pessoas que não têm aproximar, ou melhor, que nem te queres aproximar, ou sentes que tu te podes aproximar de toda a gente? Ou imagina, tu acreditas que nós somos todos bons, que nós somos todos, que não, que há pessoas boas, que há pessoas más, que há pessoas que nos podemos aproximar, que há pessoas que não? O que é que tu achas dentro desta perspectiva? Todos nós temos uma parte boa e uma parte menos boa. Ok? E tentamos cultivar mais uma delas. Uhum. Né? Agora, temos as duas Ok. sempre. E acho que naturalmente nós temos a nossa parte boa é sempre maior que a má. Só que às vezes fazemos uma coisa tão má que parece que não temos nada de bom. Uhum. E dizemos assim, olha, aquele tipo não tem nada de bom. Yeah. Aquele político, aquela pessoa, aquele preso, aquela pessoa daquela notícia, e tem muitas coisas boas, só que eu não consigo ver porque só estou focado naquele problema dele, que se calhar foi a primeira e única vez que ele fez um problema, que ele criou um problema, que ele fez uma asneira, até, e eu já estou a rotulá-lo para toda a vida, para todo o sempre. Agora, nós temos coisas boas e coisas, e eu tenho as minhas coisas boas e tenho as minhas coisas menos boas. E eu sei os meus erros, sei os meus achaques, as minhas partes fracas que eu cedo facilmente a elas. Ahm, mas por outro lado percebo nestas minhas partes menos boas que às vezes é o coração, aquela coisa parece que fala mais alto. É de momento aquelas coisas mais racionais, tipo, pá, posso ficar com o dinheiro daquele tipo. Eu não era capaz de fazer, se calhar. Nunca se calhar tive numa circunstância, mas já tive noutras circunstâncias que era dividir isto por aqui, pá, e posso ficar prejudicado, mas eu divido por aqui. Foi uma tela, Yeah. foi uma tela. A pessoa dizia que era uma coisa e assim, não, eu sabia que aquele pedaço era meu, assim, olha, eu vou meter para aqui, fica com esse meio metro para si, não há problema absolutamente nenhum. Preferi e isto dei, porque eu não sou ganancioso. E ainda hoje alguém veio à minha casa por causa dessas questões de extremas terras, não sei, e eu disse assim: eu quero um pedacinho depois lá em cima, quando bater à porta, é pá, consigo entrar. Isto é, consigo cumprir a minha missão, o meu propósito, é isso é que me interessa. Não é a casa física, o terreno físico, é o meu terreno espiritual, é a minha casa das minhas obras de misericórdia. Há pessoas que eu percebo que não é o momento certo de me aproximar. Yeah. Algumas percebo isto. Eu assim, não é agora, mas talvez até seja um dia depois. Ou depois, ou um dia, né? Há delas que se calhar assim, se calhar nem hoje nem nunca, e se calhar estou a fazer bem a mim, estou a fazer bem a ela.
Porque se estivéssemos juntos, se calhar eu não era tão feliz, a outra pessoa também não era tão feliz. Hum, sem dúvida. Uau, brutal. Epá, e vou-te falar, não sei se tu reparaste que eu estou aqui a brincar com uma coisinha. Isto ainda está aqui na secretária, pá. Ainda Obrigado. está aqui. E não sei se tu, peraí, que isto é assim. Não sei se tu reparaste que está aqui e vou-te perguntar para falar sobre isto. Meu. O que é isto, meu? Isto é um grande símbolo de solidariedade. Para mim, é um grande símbolo de solidariedade. E isto cria inputs positivos na hora, tem a marca mais feliz lá É? dentro. É o que eu estou a dizer. Porque eu lembro-me que a última vez que nós conversámos, tu dizes, não, isto tem uma marca. E eu digo, pois tem, pois tem. Yeah. Uh, estes narizes, isto foi da formação com o German Pie, o espanhol, que tem, e ele trouxe uns narizes vermelhos. E deu-nos, e eu achei aquilo engraçado. A primeira vez eu achei, pá, isto é brutal, porque tu vais a um sítio e deixas uma coisinha destas, tu continuas lá e deixas as pessoas, Imagino. o trabalho continua, Tu estás né? à minha frente todos os dias. Obrigado. E Ei, então comecei a comprar nariz. A primeira vez que eu comprei 100 narizes destes foram 100 euros. Ah, e eu assim, ui, bem, 1 euro cada nariz. E eu assim, pá, isto tem que haver mais barato. Até que o sítio mais barato em Portugal era aqui muito próximo de mim. Era a zona de Aveiro. E depois começámos a comprar em Espanha e na China. Só que os narizes partiam muito. Facilmente eu me cortava no nariz, punha assim e aleijava-me, e as pessoas iam dizendo isso, e depois aquilo, né, pois. epá, que não era confortável. Exato, e querias causar um E, impacto positivo e é, depois causava o impacto contrário, e oposto, não é? falei com um vizinho meu que tem uma fábrica de moldes e tem um grupo grande de empresas. Quanto é que custava fazer um molde? E mostrei-lhe o nariz e ele disse: para fazer uma coisa parecida a esta, melhor, muito melhor que isto. E ele lá esteve, passado uns tempos, chamou-me lá e disse: pá, isto custa 12.000 euros. E eu, ok, pronto. Não, eu, eu vou-te falar uma cena relativamente a moldes. Fernando, eu morei em Leiria, bem, tipo, há alguns aninhos, 5 anos. E Leiria é um centro nacional de moldes. Sim. Meu. Tem quase todas as grandes empresas de moldes a nível nacional, tipo, estão ali. Pá, e há muita gente no distrito de Leiria que trabalha na indústria dos moldes. Tens Leiria Moldes, tens Marinha Grande Vidro. Uh, e eu como trabalhava no ginásio, entravam, nós tínhamos muita gente, eram centenas de pessoas todos os dias, estás a ver? E muita gente dizia, então e o que é que tu fazes? Trabalho nos moldes. Então e o que é que tu fazes? Trabalho nos moldes. Na minha cabeça, para teres noção, o que figurava era molduras. Estás a ver? Até que houve uma vez dentro de, muni-me da minha humildade e disse assim, mano, o que é moldes? E houve uma pessoa que me explicou, Tito, tudo é feito de moldes. Isto foi feito a partir de um molde. E eu, já percebi. Não, e depois comecei. E hoje em dia trabalho com empresas de moldes. Já trabalhei com algumas empresas de moldes nesta área. E, eu sabia. Quando tu começaste a contar essa história, eu pensei assim: ui, construiu um molde para aqui. Foi. E depois? Essa empresa ofereceu um molde. Massa, meu Seu molde Deus. para fazermos narizes, porque eles percebiam que ao fazer isso estavam a ajudar o meu trabalho, e se o meu trabalho fosse bem Ah, sucedido, as empresas deles também eram mais bem sucedidas, porque a economia social funcionava melhor, a empresa também funcionava melhor. Né? Porque os colaboradores, se os pais, se eram os pais deles, ou se estavam bem, mais felizes, os trabalhadores apareciam também na empresa mais felizes, com menos problemas. pô, E este deste empresário sessões de percebe que é. risoterapia nessa Sim, empresa. sim, fazemos, são um dos meus investidores sociais. Pô, que bom, meu. Que bom. Portanto, que é o grupo Perifera. Aliás, o MOL depois teve que ir à zona de Leiria, porque eles também têm lá empresas, né? É.
teve que ir à zona de Leiria, não sei fazer o quê, não me percebo. E são injetados, neste momento o molde está numa empresa na minha terra, que é a J Prior, e nós fabricamos cerca de 30 mil narizes por ano, portanto chegamos a cerca de 30 mil portugueses. E nós não vendemos em supermercados. Estivemos logo no início tentados a ir para supermercados, tínhamos conectos para meter isto no mundo inteiro, até para vender para a China, quando na empresa disseram assim, chamaram lá e disseram assim, "Ó, Fernando, se calhar não vendas os narizes. Se tu queres alavancar a tua marca, não podes meter isto em supermercados. As pessoas, quando fazem workshops contigo, e nós já fizemos, e é bom, as pessoas guardam o nariz e isto tem valor acrescentado. Podes demorar mais tempo a mostrar a tua marca, mas vai mostrar de forma mais cimentada. Ao contrário, se vendêssemos para todo mundo, as pessoas, isto ia para prateleiras de supermercado, a pessoa na prateleira do supermercado vê, compra, mete para o É uma saco brincadeira. e depois não usa. É uma brincadeira, carnaval, isto e aquilo. Portanto, nós somos os únicos fabricantes de narizes na Europa e não vendemos nenhum em supermercados. Isto é um negócio muito estranho. Pô, pá, que brutal. Que brutal. E tu ofereces, sempre que fazes um workshop, tu ofereces Sim, isto. Ou seja, tu no momento ofereceste para aí uns 600 ou 700. sim, 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 sim. Meu Deus. Meu Deus. Eu fiquei com o meu. Digo já. É, e as pessoas, há pessoas que de vez em quando mandam uma mensagem por causa de nariz. Claro. Fez lembrar isto, fez lembrar aquilo, não sei. Se depois as pessoas levam para casa, para a família, e depois isso pode gerar em casa outras coisas bonitas, meter o nariz, uns aqui, outros lá, depois às vezes mandam fotografias lá em casa com o nariz. É engraçado, é engraçado. Uh, ver como é que isto tem uma repercussão e depois é o nariz a trabalhar, já não sou eu. Né? É um trabalho a Poxa, acontecer, é um trabalho a acontecer. magnífico, Fernando, magnífico. Olha, tinha aqui uma questão para te fazer e vou-te fazer agora. Pá, tendo em conta todas as intervenções que tu já tiveste, todos os workshops que tu já deste, com a Mais Feliz, tu consegues identificar, assim, alguns momentos que para ti, enquanto pessoa, enquanto humano, ser humano, pá, tenham sido mais impactantes? Aqueles que tu sentiste mesmo, pá, que a tua pele arrepiou e te fizeram sentir, tipo, é isto, é por isto que vale a pena, é por isto, é por isto que eu continuo. Sim. Uh, um dos momentos foi no momento quando eu percebo que estamos todos alinhados ali. E quando eu Ok. vou a um sítio, e seja numa empresa, seja numa instituição, seja funcionários, seja pais, o que for, sejam jovens, quando eu percebo que há ali um alinhamento, uau, é aí que eu venho de peito feito. Que quer sejam com 2 pessoas, ou 3 ou 4, quer seja com 5.000 pessoas. Uh, é isso. Quando é só a questão da animação, eu vou fugindo daí. Já vou fugindo, tenho ido, mas cada vez menos e vou fugindo. Ah pá, temos aí um dia na empresa para fazer as contas. Vou fugindo disso. Porque a minha ideia é mesmo tirar sumo, ter sumo, e a forma como eu faço a risoterapia é diferente dos outros. E portanto, eu não tenho, daquilo que eu faço, eu não tenho concorrência. Porque criei a minha forma de ser e porque eu não consigo fazer aquilo como o outro, senão não sou genuíno. Portanto, tem que ser eu ali. Um, e então reuni num bolo todo tudo aquilo que eu vou aprendendo de programação neurolinguística, de felicidade, de pastoral, de religião, disto e daquilo, o que para ajudar as pessoas a rir, o rir desbloqueia, para a seguir a pessoa estar mais braços abertos, mente aberta, para receber informação, formação, para receber propostas, para depois a pessoa fazer com aquilo que ela bem entender. Uau, que fixe. Fogo, muito bom. Olha, vou meter aqui, já estamos quase a bater numa hora. Vou meter aqui a fatia de cima, está bem? O que é que eu chamo a fatia de cima, Fernando? Isto é tipo uma sanduíche. Temos a fatia de baixo, temos o conteúdo, que foi isto tudo que nós temos para aqui a conversar,
e vou meter fatia de cima. A fatia de cima consiste num conjunto de perguntas. Uhum. A primeira pergunta é: encaras? Encaram? Encaras? Encaras as perguntas? Encara, Não é? encara. Bora lá. Pá, podias-me dizer, nunca aconteceu, mas podias-me dizer, pá, não, batatas fritas com arroz, vou, mas é para estar para outra freguesia. Bora Ok. lá. Fernando, qual é que é o teu segundo nome? António. Fernando António? Sim. Santo António. Olha, coadunas como. Pá, eu costumo dizer, quando os nossos pais nos dão os segundos nomes, é a contar com aqueles momentos que nós nos portamos menos bem, né? Sim. Por isso é que se der Sim. segundo nome, que é Tito Benjamin, pá, eu era o Tito, né? Aliás, em casa era o Titinho, que era o mais novo de todos. Então, quando me chamava, quando eu havia Tito Benjamin, ok, se calhar não foi fixe. Aconteceu qualquer coisa, ou já fui apanhar na curva. Né? Que giro. Tu tens uma cena a minha irmã mais velha também tem, que é o primeiro nome e o segundo nome acaba numa vogal e começa numa vogal, então funde. Fernando António. Sim. Giro. Qual é que é, ou quais é que são aqueles hábitos que tu não prescindes no teu dia a dia? Que para ti são, pá, são fundamentais. Cuidar dos cães, cuidar das galinhas logo de manhã, uh, cuidar dos cães e dar abraços. Eu dou, Que eu dou fixe. mais de 200 abraços por dia, seguramente. A alunos, funcionários, professores, pais dos alunos, mães, as pessoas na rua. Também se vir que o ambiente não é propício, também estou ali na minha. Mas na escola, em ambiente profissional, já toda a gente, se eu não der um abraço, já é estranha. Tão fixe, meu, tão bom. Como é que seria para ti, Fernando, um dia perfeito? O dia perfeito é eu perceber que toquei o coração das pessoas. Ok. Quer seja da minha família, quer seja da. É isso, não é fazer nada de extraordinário, é tocar o coração das pessoas. E depois eu sinto isso. E se eu sinto isso, uau, isso é fantástico. Há muitos dias em que não consigo. Ok, ok, uau. Se tu fosses um produto no hipermercado, o que produto é que tu serias? Hum. Peraí. Para aí uma coisa com uma embalagem colorida. eh, a minha coisa, eu estou a pensar em Snickers, em Lions, chocolates. Tens um chocolate. Sei lá. Olha, eu disse aquilo que me veio à cabeça, porque aquilo que nos vem à cabeça é aquilo. Eu podia estar a pensar e depois dizer outra coisa. Não, não foi aquilo que me veio à cabeça. Não sei porquê. Se calhar vou perceber isto daqui a alguns dias. Pá, se Obrigado pela calhar, pergunta. se calhar, tipo, olha, um chocolate mete sempre um sorriso na É, cabeça e das pessoas, de quando for facto. ao supermercado, vou estar a ver onde é que eu estou. Onde é que eu estou? Muito bom! Estou a imaginar entrar tipo a mercado tipo. Não, febras não. Ovos, também não. Vamos aos chocolates. Muito fixe, muito fixe. Olha, um sonho que tu tenhas e que queiras barra possas partilhar. Ah, é um dos projetos que é a Ambulância dos Sorrisos, Hum, que partilhei lá e que já tenho dois cães, duas Border Collies, que já começámos a treinar, agora sim. Tivemos ali um ano cheio de alguns contratempos, e nada é por acaso, e portanto, os contratempos, quando existem, é para percebermos, não é o problema, mas é para percebermos a amizade, é para percebermos o respeito, é para percebermos a confiança, que depositamos. Portanto, isso pode custar muito dinheiro, muitos milhares de euros, e custou a nós, à família, à mais feliz, mas foi para aprender essas coisas. E aprendemos, foi um grande curso que nós todos tiramos. Uh, mas já tenho os cães, já investi nos cães, são giros, duas Border Collies, uma branquinha com olhos verdes e uma parda com olhos azuis. Duas Border Collies, lindas, lindas. Já tenho o boneco, que é o socorrista da ambulância, que é um boneco em que eu me meto lá dentro, ao meu filho, tem 1,75 m, aquilo
vestido até à cabeça, até alguns 2 metros quase, 1,90 m para aí, ahm, que é o socorrista para ir dentro da ambulância. Já percebemos como é que nós, já tive muitas ideias, mas agora já percebemos como é que nós podemos lá chegar. E portanto agora as coisas estão a alinhar-se outra vez. Houve uma altura que se alinharam, estiveram ali parados, tinham que estar, nós não tínhamos capacidade. Aliás, houve uma altura que eu próprio podia entrar em burnout e acho que estive um bocado por causa disso, porque aquilo sempre ali parado e percebia que tinha que canalizar tudo para o outro lado, né? Por causa de uns erros que ainda por cima não eram nossos, mas tinha que tudo que ganhava e tu não sei das quantas era tudo para ali. Um, e foi muito tempo, foi e ainda está a ser, mas agora já estamos controlados. Uh, mas é esse projeto que eu tenho que colocar em prática, custo o que custar. Isso não. Em que é que consiste a ambulância dos sorrisos? É transportar crianças com cancro até ao hospital. Uh, que a viagem até ao hospital é complicada. Então, se tiver lá o boneco como socorrista, se tiver um cão ou os 2 cães, se a criança não tiver medo de cães, porque estas questões são sempre tratadas antes. Os cães estão a ser preparados para estarem ali e esses cães são muito enérgicos, é verdade, mas já trabalhámos essa parte da energia e são muito meiguinhos, os dois. Um mais que outro, a branquinha mais que outro. A branquinha tem uma aura fantástica, linda, 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 aquele cão. Eu só queria um cão. Mas depois, quando chegámos lá, e eu fui ver a família dos cães, para ver se a família era uma boa família, né? E eram, bom coração, no Crato, ali no Tejo. E depois, quando foi para buscar o cão, quando o cão já tinha a idade, uh, eu vi uma outra e eu assim, uau, e ela assim, pois já teve quase 2 donos, mas pensavam que ela era albina, não a quiseram. E eu olhei para a minha mulher, não sei das quantas, comecei a pensar assim: eu vou a meio de caminho e vou voltar para trás. Eu vou chegar a Vagos, eu vou voltar para trás outra vez para ir buscar o cão. E se não for hoje, é amanhã. Isto vai-me custar muito dinheiro, porque isto são 3 horas de viagem para cada lado, né? E eu assim: vou Imagina, levar, vou isso foi levar. a tua, isso foi a tua estratégia vou Autoconvencer-me. convencer aqui da pá, Mas não, quer dizer, eu vou querer, então, quer dizer, tipo, entre levar agora ou levar depois e depois ter que gastar mais dinheiro e voltar cá, percebi que a minha mulher estava alinhada comigo e tão estava bom. apaixonada pelo cão. Então sermos os dois. Pronto. Ainda hoje eu estaria a pensar nele se não. E ainda bem que trouxe. E ainda não percebi tudo porque é que o trouxe, mas hei de perceber um dia. Tão bom. Uau, que fixe. Se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti 3 regras fundamentais para o jogar? Uh, olhar olhos nos olhos, Hum, sorrir e respeitar. ok, boa. Com estas 3 conseguimos. É amor. O respeito é amor. Exato, exato. Tens algum super-herói preferido? Ou super-heroína? Uh, tenho se calhar vários, mas acho que Jesus foi uma pessoa, para mim, é um grande super-herói. Dos mais recentes, acho que há pessoas fantásticas, tipo o Papa Francisco, o Carlo Acutis, o jovem que vai ser santificado dia 7 de setembro, uh, um jovem muito novo. Uh, Essas pessoas são super-heróis porque têm coragem de fazer coisas que eu se calhar não tenho coragem, né? Ah, De entregar a vida. Eu entrego a vida de uma forma, mas aquilo é super radical. Se eu fizesse também a minha entrega de super radical, uf, eh, se calhar tinha mais repercussão, sim, mas não sei, não sei. Mas são meus super-heróis, sim. ah, que... Conheces, estás familiarizado com a história do Harry Potter? Mais ou menos, já estive lá em Inglaterra ao pé do cenário. E agora fiquei com inveja saudável de ti, pá. Imagina, eu vou fazer o pré-frame, tipo, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore, né? Hum, E ele
tem uma cena chamada pensatório. O que é o pensatório? É um recipiente de pedra com uma solução aquosa lá dentro, que quando ele, como por magia, mete lá uma memória dele e emerge a cabeça, a cara, na solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. O objetivo não é viajar no tempo, ou seja, não é uma máquina do tempo em que te permite viajar lá atrás para mudar o passado, nada disso. O objetivo é ser uma espécie de leitor de DVD que tu vês aquele filme, que é a tua memória, em 4D. Ou seja, tu vês tipo no espaço, estás lá, não consegues interagir, mas consegues sentir como se lá estivesses e vês-te de forma dissociada. Tu vês-te a viver aquela memória. Tendo em conta esta questão, a pergunta que eu te faço é, portanto, se tu tivesses um pensatório, que memória neste momento é que tu decidirias reviver da tua vida? Ver o meu pai a vir do hospital e eu a correr com 4 anos, para aí, 4, 5 anos, a correr para ele, numa estrada de saibro com buracos, e ele vir com as mãos nos bolsos, a assobiar, como era típico dele, e eu a correr. Gostava de voltar outra vez a ter essa experiência. Oh, muito fixe. Se pudesse jantar com qualquer pessoa da história da humanidade, se pudesses convidar para um jantar, quem é que seria? Se calhar gostava de estar na primeira ceia. E não ser o Judas. Vai ser muito inteligente essa resposta, meu! Muito inteligente! Não, pá, eu vou-te contar, é a primeira vez que respondem dessa forma. Não, a resposta que mais ouço é Jesus. Mr. Jesus. Epá, é a resposta que mais ouço. Nice. Eu próprio jantaria com ele. Epá, mas tu foste um campeão, meu. Tipo, na última ceia. Eu chamo-lhe a primeira ceia. E- Exato, exato, de facto é verdade. Epá, que fixe. Poxa, meu, muito bom, muito bom. O que é que te faz rir à gargalhada? Tu, que és o senhor da risoterapia. O que me faz rir à gargalhada só- é o brilho no olhar, é risos espontâneos e eu perceber que eles estão a rir espontaneamente e rir-me também. Ainda aconteceu, esta semana estava-me a tentar lembrar e visualizar a coisa que eu estava a ver, estava-me a deliciar a vê-los tão felizes, que eu comecei a rir à gargalhada e assim, isto é felicidade. Então, já te aconteceu alguma vez, dentro de uma sessão de risoterapia, tipo, porque a risoterapia é aquela questão de nós começamos a rir até que de repente já estamos de facto a rir. Ou seja, eu Certo? rio de forma consciente até que de repente perco, já estou a rir de forma espontânea, não é? E já te aconteceu aquela questão aqueles tipos de ataques de riso, que normalmente parecem aquelas pessoas que começam a rir e, tipo, e não conseguem parar. Já te aconteceu tipo isto ser tão retroalimentado Sim, que houve. Eu até já saltei dinâmicas que tinha pensado porque esta aqui ocupou-me a maior parte do tempo. Já te aconteceu? já aconteceu. Éramos só E, três. e Nessa, tu nesse, próprio não conseguis parar não de rir. conseguia parar de rir, nem me conseguia levantar. Nem me conseguia Ok, levantar. mandaste para o chão a Mas rir. não era só eu, éramos os três. Era eu e mais duas raparigas. Uma era a aluna, a outra era a responsável da empresa. E naquele dia não apareceu mais ninguém, fizemos nós os três. E no exercício de rir no chão, fizemos, com as cabeças nas barrigas uns dos outros, né? Éramos três, portanto era ali com uma rodinha. E de repente, ok, vamos lá parar com isto, vamos respirar fundo e não conseguimos respirar fundo. Sempre a rir, mas não era só eu, éramos os três. Exato, Isto nunca exato. me aconteceu. E agora vamos levantar, eu estava de gatas a tentar pôr-me de pé. Eu não conseguia porque não havia equilíbrio. Estávamos com. Mas não era só eu, éramos os três. E eu assim, espera aí, há aqui alguma coisa. Então vamos nos deitar outra vez. Pá, cada um para o seu lado agora. Riam-se à vontade. Façam o que quiserem. A partir de agora, o objetivo é a gente, olha, nada, até que a gente consiga. E depois lá conseguimos. Já me aconteceu também várias vezes com uma senhora.
a dona Maria, que era da praia de Mira, com um lenço preto, vestida de preto, aquele lenço preto, né? Uma senhora vermelha da cara, e de repente eu chego ao pé dela, vou aos idosos assim a rir, de repente, com ela ri tanto, que eu esbardalho-me todo também, né? E não consigo também fazer muito mais, né? Tenho que sair dali, tenho que respirar fundo, os outros todos perceberam também, toda a gente a rir, muitos idosos e assim, Tão bom, fantástico, tão bom. estas pessoas. Ainda hoje, enganei-me no caminho, ainda bem que me enganei no caminho, a vir para casa, porque assim, eu estava a pensar assim, então vou por aqui, epá, mas para que é que eu vou por aqui? De repente vejo uma senhora que a primeira vez que ela esteve comigo também se riu, e não conseguia parar de rir. E parei, ela estava lá na cadeira de rodas dela, ela vê logo a carrinha a parar e fica logo toda feliz, chega, dá abraços, beijinhos, e aquilo assim, olha, ainda bem que parei aqui porque trago aqui as chaves do carro do meu colega, tenho que ir para trás mais um quarto de hora para lhe entregar as chaves. Portanto, foi logo meia hora de atraso, depois fui para o caminho certo, né? Já não me parei ali mais. São estas pessoas que o riso delas que nunca mais sai de mim, nunca mais. E já me aconteceu não parar de rir também, com o riso de um senhor. Minutos antes eu tinha partido o vidro da minha carrinha ao chegar ao sítio, Ok. né? E portanto, e estava a chover. Eu assim, "Pois, agora vou fazer a ação de risoterapia, depois tudo se resolve depois." O que ficar na carrinha está tudo bem. Até pode não ter um aquário, criem peixes e tudo ali. Tá, os funcionários depois lá foram meter um papelão e um plástico lá Oh, com coisas que é oh, maravilha. impecável, impecável. Eu não Tão precisa de me bom. preocupar. Tão bom, meu Deus. Fogo. Olha, e o que é que te faz chorar de alegria? Também acontece ver, ver situações, pessoas que não estamos à espera de cantarem tão bem, por exemplo, porque a fisionomia não ajuda, ou porque estavam a gozar com eles e de repente aquela pessoa surpreende e tu, "Puxa, isto é divinal." Qualquer coisa que seja divinal. Há uma. Foi no British Got Talent. Não me estou a lembrar o nome da. Vários, sim, sim, sim. Houve uma que ficou muito conhecida nesse sentido, porque Ahm, isso, ah, não me estou a recordar o nome também. sim. Pá, e ficou muito conhecida derivado de exatamente isso. O primeiro julgamento foi tipo, o que é que está aqui a fazer? E de repente começa a falar, a Aí cantar. O Bob, o rapaz que também cantava ópera, Yeah. que parecia que tinha trissomia 21. Tinha. Pá, e tinha, yeah. E quando ele canta, e quando ele abre a boca, pessoal, oh, e a gente, Yeah. é isto que me faz Uau, ok. chorar de alegria, né? Giro. É de alegria. Esta pergunta para ti, porque acaso tenho curiosidade. E o que é que te faz passar da marmita? O que é que me faz passar da marbita? É ver alguém que faz mal a outra pessoa gratuitamente, Ok. só porque sim. E neste momento estava-me a passar aqui um caso, que ainda ontem perguntei a um pai, que já não viu cá em Portugal, que se tinha passado alguma coisa. Eh, e isso faz-me passar da marmita ver que o outro humilhou o outro gratuitamente só porque sim. Isso faz-me passar da marmita e nesses casos eu tenho que me controlar. Porque posso pegar na pessoa mesmo e eu tenho que me controlar aí. Porque é das poucas coisas. A mim podem-me fazer mal, podem-me bater, podem-me chamar os nomes que quiserem. Controlo. Se vê já acontecer ao outro de forma gratuita, que eu percebo que é de forma gratuita, que sou capaz de me passar, sim. Ok. Oh, és humano, pá. Quais são os teus medos? De que é que tu tens medo? Até há poucos anos tinha medo de passar fome. Ok. Tinha medo, esse era um medo, sim, de perder as coisas, passar fome. E nunca passei, sim, passei momentos mais complicados, sim, mas
era uma das minhas crenças, se calhar, de criança, de quando perdi o pai. Neste momento já trabalhei essa crença dentro de mim. Uau. Porque quando nós temos medos, nós não temos que ter medo do medo, nós temos que perceber o que é que ele é, que é que nós, como é que nós podemos trabalhá-lo. Basicamente, é sempre um desafio. E aprendi a trabalhar os meus medos dessa forma. E ando a trabalhar. E ando a trabalhar. Neste momento estou a fazer uma formação fantástica, porque aquilo tem muito programação neurolinguística e é feita por um senhor fantástico, que estou a fazer hipnose clínica Ok. durante um ano inteiro. E isso está-me a ajudar a ser mais feliz, mesmo muito mais feliz. É mais uma ferramenta que eu uso. Ainda bem que falas disso, porque a próxima pergunta é: o que é para ti a felicidade? Felicidade para mim é aquela onda de baixo, alto, de momentos menos bons e bons. Ter a capacidade de rir é ser feliz, ter a capacidade de chorar é ser feliz. Ter a capacidade de adrenalina positiva é ser feliz, ter a capacidade de estar com raiva e de me passar da marmita é ser feliz. Porquê? Porque consigo, percebo que tenho emoções. Uh, Quando eu já não consigo passar da marmita, quando eu já não sou, já sou a emocional, quando eu já não consigo rir, não consigo chorar, não consigo, estão a ver? Aí já não é felicidade. A felicidade é saber gerir os momentos bons e menos bons. Hum, boa. Pelo que é que tu és grato, Fernando? Eu sou grato porque estou aqui, porque tenho uma casa, porque respiro, tenho uma família, porque tenho uma cama e tenho uma almofada para meter daqui a pouco a minha cabeça. E sou grato, muito grato por isso. Então, bom. Muito grato. Então, bom. Reta final. Filme ou filmes da tua vida? Filmes, Patch Adams. Patch Adams. Grande filme. Yeah. Nariz Patch Adams. vermelho, Já não vejo Patch há Adams. muito tempo. Já não vejo há muito tempo. Grande filme. É um dos Pô, filmes que eu vejo com os meus alunos e de vez em quando, depois, professor, quero ver outra vez aquele filme. Ok, é de consenso, vamos ver? Ok, vamos ver, vamos analisar outra vez. Agora já mais velhos, não sei das quantas. Ok, é lindíssimo. muito bom. E série? Oi? Desculpa, não te ouvi. Eu estás-me a Ah, ouvir? já, Apareceu sim. ali qualquer coisa que eu tive que Yeah. tirar. Ahm, Séries. Ahm, a última série que eu vi há pouco tempo foi O Veterinário de Província. Gosto. Ok. É uma série inglesa e muita humildade, muita simplicidade, mas o foco positivo, o não julgar os outros, o tentar resolver os problemas, o fantástico. Essa é uma série que já estou à espera que venha outra vez. Nova Porque temporada. não sou muito de me pegar a séries, de pegar a filmes e assim. Dos mais antigos, Sherlock Holmes, claro. Sherlock Holmes tenho que ver muitas vezes, ler, tenho que ver. Já estive no Museu de Sherlock Holmes. O rir já me levou a realizar o meu sonho de ir lá. Sim, Tinha o sonho de ir ao Museu de Sherlock Holmes, a Londres, e fui lá. e foste, mas foste a trabalho ou Em foste trabalho, em trabalho, em trabalho? em Foi a trabalho. sério? Sim, fui a trabalho a Londres. Depois Ok. tive tempo para ir ao. E depois foste ao Fui, museu. fui Ok, 4 dias em trabalho para trabalhar meia hora. Tive lá 4 dias para trabalhar meia hora. Pagaram-me o alojamento para 4 dias para trabalhar meia hora. magnífico. Deixou-te um sorriso na cara. Chato. Vou poder ir ao museu. E Ah, foi aí também que foste ao coisa sim, do sim, Harry sim. Potter? Sim, sim. Aí a minha família toda. Que eu disse, olha, a minha equipa são 4. Se querem, temos que ter. É assim. Porque eu, Eles, para trabalhar e ter sorriso nos outros, eu tenho que ver a minha família a adorar, que é eles, para eu eles sorrir. Tipo, aceitaram e eu agradeci e foi tão uma, bom, foi uma benção grande. tão bom. Foi uma benção muito grande. Isto para Isso é dizer que os nossos sonhos se realizam. uau. De criança. É um sonho de criança. Obrigado. Obrigado por isso que estás a dizer. Livro.
Livro. Ou livros? eh, livros. Neste momento há um livro que é Deus, a Ciência e as Provas, eh, que saiu há menos de um ano, talvez, não sei, que tem 500 páginas, é difícil de ler, mas foi o único livro grande com 500 páginas que eu li até hoje. Os outros, tinha, né, os livros mais pequenos, 100 páginas, 200, ok, tudo bem, 200 e tal, ok, isto lê-se bem. 500 páginas de um livro grande e calhamaço e com dificuldade, às vezes uma leitura difícil mesmo, e eu tinha que ler duas, três, quatro vezes algumas coisas para tentar encaixar alguma coisa. Foi fantástico, mais de 20 cientistas, ateus e crentes, a falar sobre a temática. Lindo, 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 lindo. É um Ok. livro brutal que eu aconselhava todas as pessoas a lerem, porque quer sejam crentes ou ateus, porque percebem ali o que é que a ciência pensa disto tudo. Boa. Science Quest. Ouves podcasts? Não, muito, Não? não. Qual é aquela música que quando tu ouves, epá, dá-te aquele up? Eu não sei, a minha cultura musical é abaixo de zero. Mas as músicas do Carlos Paião, Ok, sim, ok, ok. Ok. é um bocado por aí. Uh, os meus filhos sabem as músicas todas, os meus colegas já sabem que não podem fazer esse tipo de perguntas de música porque não sei, não conheço. Às vezes sei as melodias, sei isto e aquilo, mas tento às vezes ouvir música chinesa ou Médio Oriente, ou assim que eu não percebo nada. Sim. Ou, Porquê? ou uh, para o meu cérebro estar focado depois noutras coisas. Essa música depois vai-me ajudar a desfocar e a focar em determinada. Se tu estás focado na música, podes ser levado para a música. Assim eu não sou levado para a Ok, música. ok. Ajuda-me depois eu a pensar com os meus botões e ter uma coisa de fundo. Na carrinha meto no Spotify meto instrumental de TZ, mas muito baixinho. Ok, Muito baixinho. que giro. Ajuda-me a relaxar. Que giro. Boa. Fernando, quem é que tu amas e como é que tu demonstras? Eu amo os meus filhos, a minha mulher, Hum. sobretudo. Como é que eu demonstro? É pensar neles, estar com eles, tentar que tenhamos o melhor possível, o tempo de qualidade. Acho que muitas das vezes não temos muito tempo para estar juntos, é verdade, mas por exemplo, à noite, ou tenho uma situação destas que estamos aqui, porque à noite tento que seja só para a família mesmo, o normal. Tento não trazer trabalho da escola, não trazer trabalho da mais feliz, até determinada hora, até às 7 8 horas, tento resolver tudo para a partir daí ser só para a família mesmo. Estarmos juntos e jantarmos e estarmos juntos assim, basicamente. Não é nada de extraordinário. Hum. Não costumo andar de mãos dadas ou dar abraçados assim fora. Não é, nunca foi o meu estilo. Uh, Às vezes olho os outros e vejo assim, também gostava de ser assim, e assim, pá, mas não me sinto bem, mas é da forma de que não falte nada. Que não falte nada, não é só material, é questão mesmo de emocional. Ok. Última questão. Eu querido, que mensagem é que tu queres deixar? A mensagem é olharmos olhos nos olhos uns dos outros com um sorriso estampado no rosto. É um gesto de carinho, é um gesto de amor que tantas das vezes salva alguém sem nós sabermos que salvamos. Porque a pessoa viu-nos a sorrir, né? E se calhar criámos um input na pessoa que nós nem percebemos o alcance daquilo. E às vezes isto, ao contrário, também funciona. Às vezes eu estou triste, na carrinha de sorrisos, que é toda alegre, e passa alguém, pipi, papita, yeah! E eu olho, sorrio assim, epá, eu estava triste, caramas, e agora já fiquei melhor, yeah, também, né? Porque a felicidade é isto, é estarmos tristes também. Exatamente. Também é sabermos sair de lá, né? Não podemos abusar, mas dar-nos ao luxo de estarmos também um pouquinho tristes de vez em quando.
Ou estarmos, às vezes, um pouquinho mais em baixo. Também é bom para que o organismo se recomponha. Pô, Fernando, Fernando, eu vou dizer, pô, estou muito grato neste momento pelo banho de boa disposição que tu deste. Obrigado. Mesmo muito, É, muito, muito, muito grato, mano. é mútuo, porque eu também estou super feliz. Então, Mais feliz. boa, pá, muito, muito, muito bom. Obrigado por tudo. Obrigado por este momento. E fogo, venha a ambulância, pá, venha a ambulância e que nós consigamos manifestar aqui para que tu consigas fazer mais obras de misericórdia. Obrigado. Mesmo, mesmo, mesmo. Querido, um beijão no teu coração. Muito obrigado. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, eu. E beijinhos e abraços a todos que estão a ver. Sempre. Grande Olha, abraço, grande abraço. tchau, tchau. Obrigado. Reste muito boa Tchau. noite.